Embora muitas representações populares na mídia frequentemente associem psicopatia a comportamentos criminosos, é essencial entender que nem todos os psicopatas se envolvem em atividades ilegais. Algumas pessoas com psicopatia podem se envolver em comportamentos criminosos, enquanto outras podem ter uma vida aparentemente funcional, embora possuam características psicopáticas. A relação entre psicopatia e criminalidade pode ser complexa, e nem todo psicopata comete crimes. Aqui estão exemplos de comportamentos associados à psicopatia, que podem ou não incluir atividades criminosas. A manipulação pessoal e profissional é um traço distintivo da psicopatia, refletindo a habilidade dos psicopatas de influenciar e controlar os outros para atender aos seus próprios interesses, muitas vezes sem considerar as consequências para as outras pessoas. Aqui estão alguns aspectos mais detalhados dessa característica. Engajamento estratégico. Psicopatas são hábeis em identificar os pontos fracos e desejos das pessoas ao seu redor. Eles usam essa informação para manipular e obter o que desejam, seja no âmbito pessoal ou profissional. Carisma superficial. Muitos psicopatas possuem uma habilidade superficial de cativar os outros. Eles podem ser encantadores, persuasivos e envolventes, criando uma aura de confiança e competência. Uso de mentiras e enganos. A manipulação muitas vezes envolve o uso frequente de mentiras e enganos. Psicopatas podem criar narrativas fictícias ou distorcer a verdade para atender aos seus objetivos. Exploração emocional. Eles têm uma compreensão limitada ou ausente das emoções dos outros. Isso os capacita a explorar emocionalmente as pessoas, usando suas fraquezas e sentimentos para manipular situações. Querem controlar relacionamentos. Nos relacionamentos pessoais e profissionais, os psicopatas buscam controlar o ambiente ao redor deles. Isso pode incluir manipulação de dinâmicas sociais, hierarquias e percepções. Aproveitamento de vulnerabilidades. Identificam as vulnerabilidades emocionais, financeiras ou profissionais das pessoas e as exploram para obter vantagens pessoais. Promessas vazias. Podem fazer promessas grandiosas e vazias para conquistar a confiança dos outros, sem a intenção real de cumprir essas promessas. Jogo de poder. A manipulação muitas vezes envolve uma busca pelo poder e controle. Psicopatas veem as interações sociais como uma arena na qual podem exercer domínio. Adaptação de personalidade. Eles podem adaptar sua personalidade conforme a situação, sendo encantadores e carismáticos quando necessário, mas também podendo assumir uma postura fria e indiferente quando isso serve aos seus objetivos. Falta de empatia. A ausência de empatia é fundamental nesse processo. Os psicopatas não sentem verdadeiramente o impacto de suas ações nos outros, permitindo-lhes manipular sem o peso emocional associado. É crucial notar que a manipulação não é exclusiva da psicopatia, e outras condições ou personalidades podem exibir comportamentos manipulativos. No entanto, a manipulação na psicopatia é caracterizada por uma falta de remorso, empatia genuína e uma propensão a manipular de maneira sistemática e muitas vezes prejudicial. O comportamento antissocial é uma característica distintiva da psicopatia, destacando-se pela tendência de desconsiderar normas sociais, regras e expectativas convencionais. Desrespeito pelas normas sociais. Psicopatas frequentemente exibem um padrão consistente de desrespeito pelas normas e regras sociais. Eles podem ignorar leis, regulamentos e diretrizes éticas sem sentir culpa ou remorso. Impulsividade.
A impulsividade é uma marca registrada do comportamento antissocial. Psicopatas podem agir sem considerar as consequências a longo prazo, buscando gratificação imediata de seus desejos e objetivos. Tendência a atividades delituosas. A propensão para atividades criminosas é comum entre os psicopatas. Isso pode incluir desde crimes financeiros até agressões físicas, muitas vezes justificadas por uma busca implacável por satisfação pessoal. Desconsideração pelos direitos dos outros. Eles têm uma notável falta de respeito pelos direitos e bem-estar dos outros. Isso pode se manifestar de maneiras diversas, desde manipulação emocional até comportamentos agressivos. Irritabilidade e agressão. A agressão, tanto verbal quanto física, é uma resposta comum a frustrações ou obstáculos. A irritabilidade elevada está frequentemente associada à incapacidade de lidar com contrariedades. Falta de responsabilidade. Psicopatas muitas vezes se recusam a assumir a responsabilidade por suas ações. Pode ser difícil para eles reconhecerem falhas ou erros, preferindo culpar outros ou as circunstâncias. Desajuste social. O comportamento antissocial muitas vezes resulta em um desajuste social significativo. Relacionamentos interpessoais são frequentemente instáveis, e a dificuldade em manter amizades duradouras é comum. Necessidade de aventuras. Buscam constantemente emoções fortes e sensações, muitas vezes recorrendo a comportamentos de risco ou ilegais para satisfazer essa necessidade. A dificuldade em formar conexões emocionais profundas é uma característica comum nos psicopatas e está relacionada à natureza superficial e manipuladora de seus relacionamentos. Falta de empatia genuína. Psicopatas têm uma incapacidade intrínseca de experimentar empatia genuína. Isso significa que, embora possam simular emoções e compreender superficialmente as emoções dos outros, não conseguem se conectar emocionalmente de maneira autêntica. Superficialidade nas relações. Os relacionamentos dos psicopatas muitas vezes carecem de profundidade emocional. Eles podem se envolver em interações sociais aparentemente normais, mas essas conexões são geralmente superficiais e voltadas para a obtenção de benefícios pessoais. Busca por gratificação pessoal. A prioridade principal dos psicopatas é a satisfação de suas próprias necessidades e desejos. Eles podem estar em um relacionamento apenas enquanto este atende aos seus interesses, abandonando-o rapidamente quando não há mais benefício percebido. Desprezo pela intimidade real. A intimidade emocional genuína envolve vulnerabilidade e compartilhamento honesto. Os psicopatas muitas vezes evitam essa profundidade emocional, pois isso exigiria uma exposição genuína de suas próprias emoções, algo que lhes é desafiador. Dificuldade em manter relacionamentos duradouros. A falta de profundidade e comprometimento emocional frequentemente leva à instabilidade nos relacionamentos. Psicopatas podem ter dificuldade em manter conexões duradouras, já que sua abordagem orientada para o benefício próprio pode resultar em desgaste e desconfiança por parte dos parceiros.